chegou a hora da gente receber o cara que é o mestre do BPO financeiro no Brasil. Esse cara, meu grande amigo, olha só, para vocês terem uma ideia, ele já tem mais de 10 mil alunos de BPO financeiro, ele é fundador da BPO Academy, ele é fundador da Omega Price, ele é sócio no 4C, que é uma tecnologia que eu sou muito fã e já mando um abraço para o Gilberto, Altair, para o Fabiano, todos eles que fazem o 4C ser um grande produto que faz muito sentido para vocês saberem depois também o que é. E também do Market for BPO, esse cara que manja de BPO financeiro, demais, pessoal, demais. E eu estou muito feliz em anunciar aqui na Contimatic Fênix pela primeira vez no Descomplica, o nosso grande amigo Eliandro Prado, cara. Que felicidade, bicho. Fala, comandantes! E aí, grande comandante Eliandro Prado. Que maravilha, show, muito bom estar aqui com vocês. Pô, eu tô até me achando aqui, depois de você me anunciar desse jeito e tal, pô, tô me sentindo aqui, pô. Você é o cara, bicho, ó. Eu digo que eu apanhei bastante, Maurício, apanhei bastante e tal, e com esse apanhar bastante, a gente está aqui sempre aprendendo, mas sempre uma honra estar aqui com vocês, estar aqui com os colegas também, contadores, sempre é bom compartilhar. Gente, BPO financeiro é o futuro. Cara, já é o presente, na realidade, né? Eu falei o futuro em 2020, não foi? Que a gente fez uma transmissão ao vivo junto aqui pela Contimatic. Eu falei em 2021 que era o futuro, então hoje já é o presente, né, Eliandro? É isso aí. E, cara, eu quero que você abra a caixa preta do BPO financeiro para a galera poder conhecer aí, hein, cara? Maravilha, muito bom. Sempre uma honra poder falar sobre BPO financeiro. Eu acredito que ao longo dessa caminhada, a gente está há mais de 10 anos já nessa jornada aí, Maurício. A gente já se conhece também, já se conversou bastante nos eventos da vida. É muito bacana ver esse movimento da contabilidade crescendo cada vez mais, contadores cada vez mais querendo entregar mais para os seus clientes. É bacana, né, ver essa galera aqui hoje de tarde acompanhando um conteúdo como esse, tentando aprender e levar mais para os seus clientes, né? Mais conhecimento, mais transformação de vidas, se reinventar dentro de uma contabilidade que a gente sabe que é isso. Falaram que a contabilidade ia acabar. Eu acredito que ela está acabando. Aquela velha forma de fazer contabilidade e trazendo a forma na sua essência de fazer contabilidade, que é ser parceiro do nosso cliente, atender o cliente da melhor forma possível, gerar valor e agregar valor. E aí o BPO financeiro tem feito um ótimo papel nisso. Olha lá, ó. É isso aí, ó. Contabilidade estratégica para potencializar negócio. É sobre isso. É sobre Esse isso. É o nosso lema aqui na Contimatic. Comandante, ó, quero já de cara agradecer e falar a felicidade que a gente está de trazer você novamente aqui para falar com o nosso público. Não quero estender aqui, porque a gente já passou um pouquinho do período que a gente já tinha combinado. Então, cara, o microfone é todo seu, a live é toda sua, fica à vontade, tá? Muito bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de BPO financeiro para essa galera que está aqui. Eu até tenho uma apresentação aqui, eu vou compartilhar aqui logo mais com o pessoal também, para a gente poder colocar. Mas o objetivo aqui hoje, Maurício, é falar aí sobre do zero ao topo, né, no BPO financeiro. Do zero ao topo. E para falar do zero, eu tenho que contar um pouquinho da minha história, Maurício. Não tem como falar do zero se eu não falar sobre mim. Então, posso fazer um pedido antes? Que eu acho que a galera vai gostar. O Eliandro Prado, pessoal, só para vocês entenderem, ele é o mestre do BPO financeiro no Brasil, tá? Quando falaram, vamos fazer uma palestra de BPO financeiro, eu vou falar, então vou trazer o melhor, né? Vou trazer o melhor. Só que não é só a palestra que ele vai ministrar aqui hoje. O Eliandro Prado, com toda a gentileza que ele sempre teve comigo, ele aceitou o desafio de montar um e-book sobre tudo o que você precisa saber sobre BPO financeiro. E antes de você começar a falar, comandante, a gente já vai soltar agora no chat o link para você baixar o e-book sobre tudo sobre BPO financeiro, feito pela Contimatic, produzido por Eliandro Prado, o comandante do BPO financeiro, e gratuito, viu? Entra lá e baixa gratuitamente. Cara, vai ser show de bola. Agora é com você. Se a galera quer saber de BPO financeiro, chegou a hora. Muito bom, muito bom. Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho, Maurício, para a gente poder conversar aqui com esse pessoal. Vamos lá. Show de bola.
Agora sim, ó. Maravilha, pessoal. Falar um pouquinho de BPO financeiro. E para falar de BPO financeiro, eu não posso deixar de lado de falar da minha história, né? Eu coloquei aí do zero ao topo, justamente por isso. Esse zero, né, gente, é contar um pouco da nossa essência. Eu também, como contador profissional, como muitos aqui, também tenho uma empresa de contabilidade e a gente está nessa jornada já há mais de 10 anos, né? E toda a minha essência, ela está muito em cima desse trabalho de terceirização. Eu digo que o BPO financeiro me salvou, porque foi desse acreditar em uma nova forma de fazer contabilidade, acreditar em uma nova forma de entregar o meu serviço, que eu acabei revolucionando toda essa estrutura, né, de fazer o BPO. E quando comecei, obviamente, que dentro de um processo de quando tudo era mato, né? O Maurício já me apresentou, a gente começou lá em 2013, à frente da Omega Price, a gente iniciou nossa empresa, nós somos de Curitiba. Hoje, já digo que a gente já é do Brasil todo, porque a gente tem colaborador aí em vários cantos do país. A gente está alcançando quase 50 pessoas em toda a nossa estrutura. Temos um ecossistema de negócio hoje, não só serviço de contabilidade, de BPO financeiro, área de educação e tantos outros negócios que estão plugados dentro desse nosso ecossistema, né? E lá em 2013, quando eu comecei, né, como todo bom brasileiro começa, com toda a dificuldade possível. Quem se lembra nessa época, a época da contabilidade digital, então todo o desafio que se tinha justamente para poder se posicionar no mercado. E foi através desse posicionamento, já finalzinho de 13 para 14, fazendo um tal de BPO que nem eu mesmo sabia o que era, que eu acabei encontrando a minha essência. De estar mais próximo do meu cliente, de oferecer um serviço com mais qualidade, de conseguir realmente ajudar o empresário a ter um serviço do qual ele não tinha em outras empresas da qual ele já tinha acompanhado a prestação desse serviço. Dentro disso, 2015, a gente inicia aí um processo de fusão, começamos a acelerar um pouquinho mais o nosso negócio, mas ainda com muita dificuldade, poucos clientes, mas a gente já tendo aí uma estrutura diferente dos quais a gente encontrava, né, a contabilidade por aí. 2019, nós iniciamos aí já um processo de educação, a gente começa a compartilhar um pouco mais as nossas experiências, nossa metodologia ali em 2017, a gente já 2017, né, quando começa todo o movimento da área contábil, eventos e tal, a gente já estava se posicionando como referência pela prestação do nosso serviço, a gente já tinha uma estrutura de contabilidade diferente dos demais, e aí a gente começa, então, a compartilhar o que nós fazíamos, né, a nossa metodologia por aí. Começamos várias mentorias, ajudei muitas empresas de contabilidade a estruturar o BPO financeiro, muitas outras empresas que começaram nativamente só as empresas de BPO por si só. Então, eu vivi muita coisa ao longo desse BPO financeiro, e esse BPO, na sua essência, muito diferente do BPO financeiro do qual já era feito antes mesmo dessa época, porque antes já se fazia BPO financeiro, mas não online, digital, com tecnologia, com metodologia, fazendo de qualquer lugar, com todas as ferramentas que a gente tem hoje, com a forma de trabalhar hoje. A Omega Price é uma empresa quase 100% home office. Eu digo quase porque nós hoje temos uma sede, nossa sede hoje ela fica em Rondônia. Estrategicamente, nós estamos numa região hoje para atender clientes daquele nosso ecossistema. Nós temos hoje grande parte da nossa equipe espalhada também pelo país. Então, nós temos colaboradores em vários cantinhos hoje, dentro de uma estrutura que para a gente foi uma conquista, né? E tudo isso, justamente o quê? Traz como referência a forma de trabalhar, a forma de produzir isso, a forma de fazer tudo isso rodar. 2023 foi o nosso último processo de fusão, trouxemos uma aplicação mais voltada, aí sim, para desenvolver nossas tecnologias. Então, aí hoje a gente está à frente aí com CRM, muitos colegas conhecem aí o Forci como CRM, das boas práticas que nós tivemos, os nossos sócios também tiveram, a gente trouxe isso para o mercado, sistema de gestão financeira, enfim, a gente vem trabalhando muito forte dentro desse nosso mercado. E esse ano, eu aí fui agraciado, a gente fez um evento em São Paulo recentemente, e eu fui agraciado e recebi essa plaquinha aqui, eu quero até compartilhar com vocês, recebi a plaquinha da empresa, nem mostrei para o Maurício ainda, ó, tá aí a plaquinha, ó, 10 mil alunos, aí à frente da BPO Academy, olha aí que legal. Aí, Maurição, nem te mostrei ainda, né? Caramba, essa eu não tinha visto ainda não. 10 mil alunos, 10 mil alunos. Recebi em São Paulo agora, mês passado, o pessoal da empresa falou, ó, tá aqui a plaquinha. A gente já passou, tá? Já passou aí de 10 mil alunos na BPO Academy, compartilhando sobre BPO financeiro. E para mim, pô, a maior honra, porque da onde a gente veio, né, de toda a jornada, a trajetória,
e a gente poder ter esse impacto no mercado e do nosso trabalho, a gente saber que tem outros profissionais, outros colegas que estão ajudando empresas Brasil afora a ter uma qualidade financeira melhor, a ter um ecossistema melhor de negócio. Muitos contadores que mudaram a sua trajetória em razão de colocar o serviço dentro do BPO financeiro na sua empresa. Muitas empresas que passaram a ter esses profissionais ajudando a ter uma gestão mais eficiente. A gente sabe que a gente vive um país que a gente tem seríssimos problemas nessa questão da gestão financeira. Os empresários que não sabem cuidar das suas finanças, os empresários que muitas vezes desconhecem as boas práticas de negócio. Quem é contador vive isso no dia a dia. Quem aqui não teve problema do cliente deixar de mandar um extrato? Quem aqui não está aí sofrendo com a FD Reinf, distribuição de lucro, cliente que não consegue organizar seu financeiro? Vocês vão ver 2025, viu? Vocês vão ver o que vai acontecer em 2025 essas empresas aí que não estão se organizando. Mas o BPO financeiro vem trabalhando firme com relação a essas práticas de mercado, justamente para trazer isso. E um olhar que eu sempre falava desde lá de trás, a contabilidade vai mudar. A contabilidade vai começar a olhar de uma forma diferente, o contador vai ter que ser mais próximo do financeiro do cliente, o financeiro vai ter que andar mais junto. Por quê? Porque o fisco vê tudo isso, o cliente se beneficia de tudo isso, e a gente está vendo uma série de mudanças dentro de todo esse processo. E hoje, o contador, em função de tudo isso, precisa estar mais presente. Então, para mim, sempre foi uma honra, e é uma honra poder estar aqui hoje compartilhando um pouco sobre essa nossa trajetória, né? E o que mais? Dentro disso, a gente veio na nossa estrutura, hoje, já com um ecossistema, né? Então, esse ecossistema hoje, sou muito feliz aí de saber que eu trabalho com a minha esposa, a Jaqueline, a gente hoje fica à frente de todos os nossos negócios, a gente hoje, então, tem a Omega Price, que é a nossa empresa, BPO, Contabilidade, BPO Academy, que é a nossa escola, do qual eu recebi a placa aí por mais de 10 mil alunos. Nós temos hoje um programa chamado BPO Class, que congrega as maiores empresas de BPO financeiro do país hoje, com faturamentos altíssimos. Nós temos o nosso sistema, Market for BPO e a nossa Forci, que inclusive alguns colegas aí já devem utilizar essa plataforma, né? Agora, por que nós começamos no BPO financeiro? Bem, mercado, muitos aqui já estão vendo essa grande revolução que tem acontecido, a necessidade do empresário estar mais próximo do seu cliente, a necessidade da empresa estar mais organizada, o fisco que aperta, FD Reinf, distribuição de lucro, como é que faz? Como é que você vai fazer o balanço em dia agora para poder fazer distribuição de lucro, para informar as informações de forma coerente? Como é que faz com o ajuste CINEF, que exige agora que as empresas coloquem nas suas próprias notas fiscais a forma de recebimento dos valores, dizendo se é PIX, dinheiro, cartão de crédito, o que mais? Então, todas as mudanças que vêm acontecendo, vêm fazendo com que as empresas necessitem de uma organização financeira mais presente. A gente já vê isso no nosso dia a dia, muitas empresas que acabam fechando suas portas por não ter esse serviço. E a descoberta por isso, cada vez maior, todo esse trabalho que a gente tem feito ao longo de todos esses anos, tem sim, apesar de um trabalho muito formiguinha, tem ajudado muito as empresas a entenderem melhor o que é o BPO financeiro. Lá atrás, não se falava desse BPO financeiro nesse formato. A gente começou todo esse movimento de falar de BPO financeiro com outras possibilidades, com muito mais tecnologia, com compartilhamento, com integração bancária, com uma forma de se produzir isso, com uma velocidade, com integração com plataformas de contabilidade, e por aí vai. E hoje o mercado cresceu. Hoje você já vê empresas milionárias que já estão praticando BPO financeiro. Então a terceirização ela acabou crescendo muito, principalmente ali na época da pandemia, né? Nós hoje somos a única empresa que certifica profissionais de BPO financeiro. Nós temos a CP BPO, é a certificação profissional em BPO financeiro, trouxemos justamente para separar o famoso joio do trigo. Aquilo que nós sofremos na contabilidade por durante anos, eu falei, ponto, no BPO financeiro nós temos que mudar esse jogo, nós precisamos de bons profissionais, nós precisamos separar as pessoas que realmente estão praticando isso com qualidade. Criamos um teste, uma prova, onde profissionais precisam passar por uma avaliação para daí sim se tornarem profissionais certificados. E hoje nós criamos, inclusive, as empresas que serão certificadas, ou seja, se toda a sua equipe, toda a sua base estiver aprovada pela certificação, a empresa recebe um selo de empresa certificada como profissional, como profissionais de BPO financeiro, justamente para separar quem sabe fazer, quem tem metodologia de quem não tem. Né? Além disso, como eu te disse, nós temos empresas milionárias, né? Nós temos aí os nossos eventos que fizemos, recentemente aí um dos nossos alunos, faturamento aí já para cima de R$200 mil por mês do BPO financeiro. Nós temos vários outros exemplos de pessoas que já estão faturando alto dentro desse mecanismo de BPO financeiro, 50 mil, 100 mil reais, e antes não se via falar nisso.
Antes você não via o topo, antes você não via que o BPO financeiro tinha um potencial gigante. Eu estou trazendo isso aqui justamente para quê? Para mostrar para quem é contador, que de repente está lá com aquela dificuldade de cobrar um honorário contábil, com aquela desvalorização que o cliente tem, para mostrar que tem luz no fim do túnel, que tem novos serviços, que tem uma forma de entregar a sua contabilidade somada ao serviço de terceirização que vai agregar muito mais valor para o seu cliente. E é justamente isso que a gente tem feito, tem contribuído, e está aí, ó, vários profissionais hoje mudando a sua jornada, a sua trajetória a partir do BPO. A BPO Class é o nosso evento presencial, fazemos recentemente, nós tivemos em São Paulo, nosso próximo evento será em fevereiro, onde nós, durante 2 dias, trabalhamos muito todas as nossas práticas. E mais do que isso, levamos profissionais para lá para que realmente possam compartilhar daquilo que já fazem. Empresas que já estão dentro de um processo, empresas que já estão dentro de uma evolução do BPO, mas que estão buscando o quê? Estão buscando a aceleração do seu negócio. Então a Class ela veio justamente para ajudar aquelas empresas que já faturam 10, 20 mil reais no BPO financeiro para acelerar esses negócios para alcançar mais de 100 mil reais por mês no BPO financeiro. E eu sou muito feliz de dizer que isso é possível e que a gente tem conseguido. Né? Como eu te disse, a cegueira financeira é muito grande. Nós temos hoje isso aí enraizado na nossa cultura brasileira. Empresas que, por herança de gerações, fazem de qualquer jeito o seu financeiro, não se organizam. Ao mesmo tempo, nós temos aí empresas que iniciam seus negócios e que fecham com muita facilidade, por não ter um financeiro bem organizado, por não ter uma estrutura muito bem compacta e simples de se produzir as suas finanças. E aí que entra o papel do contador, de poder indicar um serviço de terceirização de financeiro que vai ajudar o empresário a ter mais clareza, que vai ajudar o empresário a ter uma organização melhor dos números e que principalmente vai nos ajudar a também, enquanto profissionais contábeis, a recebermos as informações de forma mais coerente dos nossos clientes. Como que nós começamos dentro desse processo? Bem, nós começamos dentro desse processo de BPO financeiro utilizando o nosso método, né? Essa metodologia, o nosso MPC que eu falo, é você ter método, é você ter os processos claros e, obviamente, você também ter a coragem, porque a gente sabe que fazer contabilidade ao mesmo tempo que você vá organizar todo o teu fluxo e criar um novo negócio de BPO financeiro não é uma tarefa muito fácil. Por isso que eu sempre digo, vai começar BPO financeiro, não adianta contratar um estagiário, não adianta pegar e colocar qualquer pessoa, não adianta tirar o camarada do contábil e colocar lá para fazer financeiro. Você precisa organizar uma metodologia de trabalho, você precisa ter processos claros para fazer isso, porque senão o que vai acontecer? Qual é o risco de você perder o cliente da contabilidade e perder o cliente do BPO? Então você precisa olhar para o BPO financeiro como sendo um novo negócio para a tua operação. E que pode ser um negócio muito saudável. Mas, é aquela história, existe momento para você começar isso, existe momento para você colocar isso dentro da sua empresa de contabilidade. Leandro, mas hoje eu estou com uma empresa de contabilidade, estou começando, eu ainda não tenho muita consistência dos processos que eu faço hoje na contabilidade. Será que é o momento de começar BPO financeiro? Precisa ser muito bem avaliado isso. Porque se você não tiver um processo maduro na tua contabilidade ainda, lógico, pode ser que o BPO financeiro some a tudo isso e você consiga ter um trabalho mais consistente. Mas pode ser que se você hoje estiver muito sozinho, o teu processo está muito inicial ainda, você tenha dificuldade para poder dar conta de tudo isso e talvez não dê conta de tudo isso. Então o BPO ele é um novo serviço que você insere dentro da tua contabilidade hoje. O que eu digo sempre? Busca um bom parceiro, talvez traga um sócio que possa te ajudar nessa jornada, talvez contrate um bom profissional, então, que seja uma pessoa com experiência para poder te ajudar nessa jornada, porque vai depender de tempo, vai depender como todo qualquer negócio que você tenha tempo e atenção para que isso funcione. Mas funciona? Tá aí os exemplos que eu te dei que isso funciona de fato. E o BPO, ele trabalha alguns pontos importantes dentro dessa jornada. E aí que eu trago um pouquinho da nossa metodologia aqui para quem está nos acompanhando. O que seria essa metodologia, Leandro? O que seriam esses pontos importantes dentro desse processo aí de terceirização do financeiro? Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui na tela. Opa, deixa eu só parar aqui de novo, compartilhar aqui novamente. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer que ele apareça aí para quem está assistindo. Vamos lá. Peraí. Bem, a hora que quiser aparecer, vai aparecer. Aí, ó, apareceu, ó. Então, o que a gente tem? A gente tem 4 pontos importantes dentro da nossa metodologia, que chamamos de metodologia DOPA. Diagnóstico, organização financeira, projeção de fluxo de caixa e análise de performance. Leandro, o BPO financeiro ele trabalha com base em fluxo de caixa? É isso.
Enquanto na contabilidade a gente trabalha com regime de competência, o financeiro trabalha com regime de caixa. Agora, o que é importante dentro disso? Olha que importância da tua visão consultiva. O BPO financeiro, ele tem por essência ser algo mais consultivo. As pessoas, elas confundem, acham que BPO financeiro é somente um processo operacional, é somente fazer lançamento. Se fosse assim, contabilidade também seria só fazer lançamento financeiro, lançamento contábil. E a gente sabe que não é. Contabilidade é muito mais do que fazer apuração fiscal, fechamento de folha, fazer lá a questão que a gente faz referente à parte de contabilidade propriamente dito, e no BPO financeiro também é. Eu preciso fazer um diagnóstico, eu preciso saber quem é a empresa, quem é o meu cliente, que momento que ele está, qual o perfil do cliente hoje. Eu vou te dar um exemplo muito simples com relação a esse perfil de cliente. O que acontece hoje? Muitos colegas, quando vão colocar o serviço de BPO financeiro, vão lá e olham para a sua carteira de cliente, e às vezes pega o pior cliente que tem lá. Aquele que está mais bagunçado, aquele que não manda as notas fiscais, aquele que está tudo desorganizado. Só que aquela empresa, muitas vezes é o quê? É um comércio, muitas vezes é uma indústria. Poxa, vai ter complexidade na hora de cuidar desse financeiro. Ah, mas eu vou começar bem com esse, porque esse é o que está mais bagunçado, está mais desorganizado. Aí eu vou te dizer uma coisa. Esse não é o cliente para BPO financeiro. Esse é o cliente para você fazer um diagnóstico, para você entender os problemas que esse cliente tem e para você começar a trabalhar através do quê? Através de uma consultoria financeira. Primeiro você vai organizar a casa, porque eu tenho uma frase que eu sempre repito: não se terceiriza financeiro que não tenha processos organizados. Não se terceiriza aquilo que não existe. Concorda comigo? Se eu estou terceirizando, tem que existir algo. Se na minha empresa não tem financeiro, como é que eu vou terceirizar o financeiro então? Então, o que eu vejo muitas vezes é isso. Os colegas começando a terceirização, pegando empresas muito complexas que deveriam antes vender um trabalho para organizar o financeiro dessa empresa, deixar o financeiro organizado e aí sim, organizou, agora eu fecho o caixa, agora eu tenho essa estrutura básica, eu vou gerar as informações. Gerando essas informações, eu consigo, a partir dali, terceirizar. Aí eu começo a ajudar no contas a receber, eu começo a ajudar no contas a pagar, eu começo a evoluir o que eu vou fazer de terceirização de financeiro. Feita essa organização, aí sim, trabalhar a projeção de fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, essa projeção da situação financeira do meu cliente, trabalhar análise de performance e muitas outras situações que podem vir através dessa terceirização. E quem que é o cliente, Eliandro, que muitas vezes vai estar dentro desse processo? É o cliente que não sabe, é o cliente que não gosta e o cliente que não tem tempo. Então, o cliente que normalmente você vai trabalhar com a terceirização do financeiro são esses clientes, né? Esses clientes que não têm essa estrutura básica para poder fazer esse trabalho acontecer, que não sabe cuidar do seu financeiro, que não gosta, é aquele médico que, o negócio dele é medicina, o negócio dele não é cuidar de financeiro. E olhando para isso, Leandro, qual que é o perfil, então, que você acha mais interessante? Você falou que comércio, indústria, é mais interessante começar com um serviço mais consultivo de organizar o processo. Eu recomendo que você olhe para empresas menores, para empresas de prestação de serviço, que você olhe para consultórios, para clínicas, que você olhe aí para salões de beleza, que você olhe para prestadores de serviço, que você olhe para advogados, que você olhe para escolas, que você olhe para processos mais simplificados dentro disso tudo. E não queira começar com aqueles financeiros extremamente mais complicados. Posso começar? Pode, cobre bem. Eu estou vendo muitos colegas começando o BPO financeiro cobrando R$700. Não existe BPO financeiro de R$700. Se você está cobrando menos de R$1.000 para fazer BPO financeiro, você não aprendeu a cobrar. Categoricamente, eu te digo, não aprendeu a cobrar pelo serviço. Por quê, Leandro? Por que você fala isso de forma tão categórica? Porque nem o estagiário eu pago R$1.000 hoje. Como é que eu vou contratar um profissional que vai me ajudar a ter clareza das minhas finanças, vai cuidar dos meus processos, vai agendar o banco, vai me liberar tempo? Se eu sou um médico hoje, que não sabe, que não gosta, que não tem tempo, obviamente que o meu tempo é precioso. Quanto vale o tempo de um médico? Quanto vale uma consulta? R$400, R$500? Quantas horas ele está gastando para cuidar do seu financeiro? Poxa, Leandro, 2 horas na semana. Então são o quê? R$800 uma semana? Multiplica isso no mês. A gente está falando do quê? 3, 4 mil reais que ele gastaria, porque ele é um profissional que tem uma hora muito cara para cuidar do seu financeiro. E aí vai você e vai cobrar menos de R$1.000? Não faz sentido? Veja que a ancoragem, a proporção, o tempo que a gente libera é o tempo do empresário. E quando eu libero o tempo do empresário, eu libero o tempo mais caro de uma empresa. E se você for fazer um comparativo a uma pessoa que vai cuidar de ser financeiro,
essa pessoa também não custa barato. Então, como é que eu vou cobrar menos de R$1.000? Porque se ele fosse colocar alguém para fazer o financeiro da clínica, do consultório dele, e se ele pegar um estagiário, o estagiário não sabe, ele vai ter que contratar o sistema, vai ter que colocar uma mesinha lá do lado, vai ter que acompanhar se tiver erro ou fraude. Agora, e se tiver problema trabalhista? O problema é dele. Agora, contigo. Eu não vou precisar mandar bombonzinho para você, eu não vou precisar te dar férias, não vou precisar pagar 13º, eu vou te contratar por demanda de hora. Olha o benefício que eu tenho por eu ser uma pessoa que não sabe, que não gosta e não tem tempo, mas que eu posso contar com o teu serviço para poder emitir minhas notas, organizar meu financeiro, não ter dor de cabeça com pagamentos, manter a contabilidade em dia, ou seja, o contador não vai reclamar, eu vou evitar problema fiscal, e além disso, talvez eu possa ter uma economia o quê? Tributária. Quantas empresas aqui que vocês hoje trabalham que poderiam talvez estar o quê? Num lucro real, mas não estão, por quê? Porque não tem uma contabilidade em dia, porque não lança tudo que tem que lançar, porque o financeiro está uma bagunça. Então, é isso que a gente tem que olhar. E aqui, eu quero trazer um pouquinho sobre essa estrutura. O BPO financeiro, ele tem uma estrutura, que ela vem com ações de marketing, que ela vem com ações comerciais. A forma de vender BPO financeiro é diferente da contabilidade, Leandro? Lógico. É lógico que é diferente. No BPO financeiro, eu consigo ser mais agressivo, eu consigo ser mais competitivo, eu consigo ser mais acirrado, eu consigo também ter uma valorização diferente do que é o trabalho hoje da contabilidade. Infelizmente, a gente sabe da concorrência, a gente sabe de como está o mercado hoje. Principalmente se você trabalha lá para empresas pequenas e médias, que é a maioria hoje do país, a concorrência ficou muito difícil. Mas no BPO financeiro ainda eu consigo agregar muito valor para o meu cliente. Eu tenho um trabalho voltado para toda essa estrutura, nós fazemos um fluxo de implantação para os nossos clientes, trabalhamos o nosso operacional que vai desde a fase de preparação, treinamento, liberações, parametrizações, captação de documentos, a execução do processamento financeiro propriamente dito, o envio dos relatórios mensais e reunião ou vídeo de posição financeira para o meu cliente. Então, essa estrutura toda, esse mecanismo todo, é o dia a dia, a realidade de uma operação de BPO financeiro. Dentro disso, o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu tenho aí algumas situações que são importantes. Quando eu falo de onboard, eu digo para você o seguinte, que você precisa ter uma estrutura mínima de processo, que você precisa ter uma estrutura mínima de controle das execuções. Não dá para sair fazendo BPO financeiro achando que é só fazer contas a pagar e receber. O teu cliente está bagunçado, o teu cliente não tem processo, o teu cliente não tem sistema parametrizado, o teu cliente não tem clareza das informações. Você vai precisar fazer uma organização. Quando você tem métodos, quando você tem planejamento das informações, quando você tem tudo isso estruturado, isso te dá muito mais clareza das ações. Você precisa ter prazo para fazer implantação, você precisa ter prazo para começar a rodar esse financeiro, você precisa ter prazo para você conseguir fazer com que o processo aconteça de fato bem organizado para cada empresa. Assim como na contabilidade, a gente tem isso muito claro, aqui no BPO financeiro, a gente também precisa ter isso muito claro, A gente precisa também ter tudo isso muito claro. Por isso que é importante a gente ter essas clarezas, Quando eu tenho essa estrutura hoje voltada para a minha implantação, diferente da contabilidade, que quando eu fecho um cliente, provavelmente eu já vá direto para a função de execução do financeiro do meu cliente, ou da contabilidade do meu cliente, o BPO financeiro tem uma fase que eu preciso organizar a casa. Eu preciso colocar uma estrutura de financeiro naquela empresa. E aí eu tenho essa estrutura que eu chamo de kick-off, que é justamente fazer uma reunião com o meu cliente para entender de forma a fazer um diagnóstico da empresa, entender qual é a empresa, qual é a etapa que ela está, qual a maturidade que ele tem de financeiro. É deixar claro para o meu cliente quais são as etapas da jornada desse meu cliente. É validar o que foi contratado por ele, porque muitas vezes você vendeu lá para o dono do consultório, você vendeu para o médico, mas você vai fazer o BPO financeiro ao lado da secretária. Será que essa secretária ela vai ter um olhar positivo para você, que talvez corre o risco dela achar que você vai tomar o lugar dela? Então é muito importante a gente deixar muito alinhado aquilo que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, alinhar os objetivos e expectativas. Ter clareza de um mapeamento financeiro dessa empresa. Porque se eu não tenho a informação, o fato financeiro, ele não é somente o que vem através do que está já lançado dentro de um sistema, ou que vem através de documentos.
O fato financeiro, ele pode estar ocorrendo através do quê? De uma conversa que eu vou ter com o empresário, entender que de repente ele está no momento da empresa dele, que ele vai precisar de ter mais clareza. Vou dar um exemplo. Muitas vezes de saber se é mais interessante vender no cartão de crédito à vista, no parcelado, no débito, dele entender qual é o ticket médio que ele tem na empresa dele entender o que são os produtos de low ticket, o que são de high ticket, o que realmente precisa ser feito, o que ele pode ser cortado de custos, qual é o custo operacional do seu negócio, e a partir disso já pensar numa precificação melhor dos seus serviços e produtos, entender a necessidade de caixa que aquela empresa tem, quantas empresas acabam quebrando por falta do que de capital de giro, entender que talvez o vilão da empresa dele é ele mesmo. Quem aqui já não passou por isso? Ah, mas eu não tiro R$1 da minha empresa, eu não tiro um tostão aqui desse negócio, e muitas vezes está lá, o empresário está o quê? Sangrando a empresa dele, misturando as contas. Não é isso? E aí, como é que faz tudo isso? Então, a gente precisa estabelecer um processo educacional com o nosso cliente. Agora, é lógico que eu fazer essa estrutura para uma empresa de serviço vai me demandar muito menos energia. Agora, eu fazer essa estrutura para uma empresa de comércio, uma indústria, demanda muito mais. Por isso que eu digo, se você hoje vai começar com BPO, analise bem isso. Vai começar empresas comerciais, industriais, entenda. A estrutura de implantação é muito mais parruda. É muito mais com gasto de energia. O que torna muito mais interessante você fazer o quê? Uma consultoria antes para organizar essa casa, para conhecer melhor o seu cliente, para deixar o processo fluindo lá na empresa dele, e aí sim você começa a terceirizar as etapas. Isso é o mais inteligente de você fazer. Ah, vai começar agora com empresas de serviço? Maravilha, você vai saber que essa etapa aqui, ó, de implantação, ela vai levar pelo menos 90 dias. Vai ter uma energia, vai despender um tempo. E aí, Leandro, eu cobro para fazer essa implantação? Cobra. Eu estou vendo muitos colegas que hoje começaram o BPO, cobram menos de R$1.000 e não cobram uma taxa de implantação. Olha quanto você agrega num serviço aqui, ó, fazendo um kickoff para o teu cliente, fazendo uma boa implantação para o teu cliente, organizando essa estrutura. E tudo isso que eu estou compartilhando aqui com vocês foi o que nos ajudou a avançar, escalar esse negócio. Porque todos aqui sabemos, se eu não tiver dinheiro em caixa, a minha empresa não cresce, eu não contrato mão de obra, eu não invisto em tecnologia, eu não faço a coisa acontecer. Agora imagine você, hoje, com a sua carteira de clientes, aonde você tivesse aí um ticket médio de R$2.000, R$1.500, multiplica isso pelo número de clientes que você tem hoje. E aí me conta, não seria muito melhor? Você não teria uma qualidade dentro da tua estrutura hoje melhor? Você não trabalharia com as tecnologias que você gostaria? Você não, talvez, demitiria pessoas da tua equipe e colocaria pessoas que você fala, puxa, isso vai funcionar melhor, mas você está tendo que tolerar algumas mochilas aí, e aí por isso a tua escalada é muito mais pesada. Então é isso. Hoje, um ticket médio do BPO financeiro está em torno de R$1.500. Com essa estrutura, colocando isso, você vai conseguir ter uma margem muito maior para trabalhar, você vai conseguir entregar um serviço com mais qualidade para o teu cliente, você consegue escalar e investir melhor no seu negócio. Então, por isso que acaba hoje se tornando um produto muito interessante. O mais ainda de tudo isso é que o BPO financeiro ele também gera equity. O que é o equity dentro do processo? É quanto vale essa carteira de cliente. Uma carteira de clientes de BPO financeiro hoje é muito valorizada. Então é aquela história. Talvez é o seu plano de aposentadoria. Talvez é o seu plano realmente de valorizar a sua empresa de contabilidade. É de colocar isso dentro de um ecossistema que, ó, não tem como escapar. Ou você vai fazer BPO financeiro, ou você vai ter um bom parceiro que vai fazer para o seu cliente. Porque essa realidade já é a realidade no mercado. Por isso é muito importante a gente ter o olhar voltado para isso. Então, quando eu trago esses pontos dentro dessa reunião, é isso. Eu vou alinhar tecnicamente com o meu cliente, eu vou alinhar as pessoas responsáveis, eu vou trazer as pessoas envolvidas na operação. Normalmente, eu sempre gravo as reuniões, olha as práticas que a gente utiliza, apresentar cada etapa, eu tiro dúvida do cliente, eu deixo o cliente muito alinhado dentro desse processo. Então, a jornada muito clara, esses processos nos ajudaram a evoluir muito mais. É o cliente que entra para a operação conhecendo mais do que eu vou entregar para ele, ele entra para a operação muito mais preparado, ele consegue ter uma implantação muito mais assertiva.
E tudo isso faz com que eu consiga escalar melhor o meu trabalho. Porque quando tem padronização do meu trabalho, quando eu entrego padrão naquilo que eu faço, eu consigo ter um plano mais escalável para a minha empresa. E é justamente isso que a gente traz através da nossa metodologia. Ajudar as pessoas a colocar um BPO financeiro que seja mais escalável, entendendo melhor esse perfil de cliente, entendendo melhor como deve ser entregue, entendendo melhor que cada etapa precisa ser pensada e que existe uma jornada. E essa jornada está muito conectada ao quê? A você também evoluir o seu cliente financeiramente. Se você hoje começou o BPO financeiro e já faz 1 ano e você não conseguiu reajustar, e você não conseguiu cobrar mais, você não conseguiu levar o seu cliente para um novo plano, está faltando uma jornada de cliente. A jornada de cliente ela é pautada no resultado. Eu comecei aqui hoje contigo mostrando o resultado. Eu comecei hoje contigo aqui mostrando que já tem pessoas que faturam mais de 100 mil reais no BPO financeiro hoje. Eu comecei aqui te mostrando o quê? O resultado. Agora, para alcançar resultado, tem que ter o quê? Tem que ter o processo. E é a mesma coisa se você hoje, enquanto profissional contábil, estiver mostrando resultado para o seu cliente, mas o resultado que não seja só a emissão de guia, o resultado que não seja só as questões que a gente está lá acostumado a não ser hoje já valorizado, e a gente ficar batendo nessa tecla, é o resultado financeiro, econômico, crescimento da empresa, evolução, ajudando o empresário a ter um insight novo no seu negócio, a entender que ele pode ter uma economia de gasto, ele pode ter mais caixa na empresa dele, como que ele pode conseguir capital de giro, trazer soluções e parcerias para que ele consiga, de repente, ter crédito mais barato na empresa dele, ajudar o empresário a ter uma evolução. E, às vezes, as ideias surgem através das informações de qualidade que a gente pode dar e compartilhar com o nosso cliente. Isso é gerar resultado efetivo. Somado à contabilidade, que está mudando o seu contexto, está mudando a forma de fazer, isso gera valor para o nosso cliente. E gerando valor para o nosso cliente, a gente consegue fazer com que ele engaje melhor. Pô, Leandro, mas meu cliente não manda o extrato bancário. Você acha que ele vai mandar o extrato para fazer esse BPO financeiro? O meu cliente não quer compartilhar nem os documentos da empresa dele. Por que ele mandaria fazer tudo isso? Ah, mas é porque o fisco quer? Ah, mas é porque a Receita pediu dessa forma? Não. É porque se ele não fizer dessa forma, se ele não organizar a empresa dele, se ele não conseguir, ele vai falir. Simplesmente é isso que vai acontecer. Ou ele vai deixar de ganhar muito dinheiro, porque se o negócio já é bom, imagine se fosse mais organizado. Então, os empresários também estão mudando a sua mentalidade. Não é à toa que você hoje entra na internet e você vê vários programas voltados para a educação do empresário. Você vê cada vez mais as pessoas querendo se tornar empresários. Isso é importante. Essa foi uma grande virada de chave, inclusive, para mim. Porque quando eu comecei, eu não tinha mentalidade de empresário. E aí, sabe o que ajudou eu também a escalar muito o negócio? É começar a me posicionar como empresário. É começar a amar o meu negócio, a entender os pontos chaves que eu estava fazendo na minha empresa, é entender que eu precisava ter uma postura de liderança, que eu precisava ter boas práticas de organização, meu cliente se sentir confiante quando chegasse comigo, e ter uma jornada de transformação naquela empresa. Onde eu começo com uma consultoria, eu já melhoro o fluxo financeiro, eu vou para um BPO, eu já alivio o tempo para ele. Então eu já dou um espaço para ele conseguir, de repente, fazer o que mais importa na empresa dele, que é vender e entregar. Então ele sente esse conforto, ele sente o resultado. E essa evolução que a gente vai fazendo com ele vai ajudando demais o empresário dentro desse processo. Explicar para ele como é que funcionam as etapas, dar clareza de como vai ser feito esse trabalho. Hoje nós temos muitas formas de fazer integrações, nós temos como fazer esse trabalho com muito mais qualidade, isso vai deixando o cliente cada vez mais seguro. Faz um documento, pede para o teu cliente assinar esse documento, para que, olha, tudo isso que você me passou nesse mapeamento, então vamos assinar esse contrato junto, vamos assinar como está hoje, e mais do que isso, o que é bacana? Medir essa evolução. Nós criamos uma forma hoje, através de um diagnóstico que nós fazemos, isso foi uma evolução de um processo que a gente teve, porque a gente sentia muita dificuldade do empresário que começava um trabalho com a gente de terceirização, e a gente começou a perceber talvez essa distância mesmo do processo em algumas fases. Porque essa falta de jornada
E também criar a jornada era um desafio muito grande. Nós criamos um diagnóstico, entendemos o que é um financeiro de uma empresa, entre as 16 áreas que compõem essa estrutura. E através disso, através da aplicação desse nosso diagnóstico, a gente consegue medir o grau de competitividade dessa empresa. Nós conseguimos entender essa competitividade de cada uma dessas áreas. Com isso, a gente consegue entender por onde a gente começa e aonde que a gente termina. Se eu tenho 16 áreas para atuar dentro de um financeiro, então eu tenho que saber aonde que eu vou começar, aonde que eu começo a atacar. É tipo uma UTI, né? Eu vou lá, faço um exame médico, vejo onde que está o maior problema e eu vou naquilo que realmente é mais importante, que vai garantir a sobrevivência da empresa. E dentro dessa jornada eu vou adequando os meus serviços e produtos. Porque talvez no primeiro momento eu não preciso vender um serviço tão completo, ou eu não preciso vender para ele um próprio BPO. Eu posso vender uma etapa, eu posso vender uma consultoria. Talvez esse diagnóstico já seja vendido. Além disso, eu vou para uma segunda etapa, que pode ser o quê? Um treinamento, que pode ser uma melhoria de um processo. Quantas pessoas? Entre no Reclame Aqui e dá uma olhada lá, o número de pessoas que reclamam porque não conseguem colocar os sistemas que nós conhecemos hoje no mercado em prática para rodar nas suas operações. Não consegue fazer rodar o sistema de gestão financeira. Pode olhar lá. Você vai ver quais são as reclamações que tem lá. Muitas vezes é o quê? Aí o problema talvez é a empresa de software. Eu não acho muitas vezes. É o problema do processo. É o problema da pessoa que não teve isso. Ou seja, se eu coloco isso para ajudar ele a fazer o sistema dele rodar com mais eficiência, para ele conseguir ter os números de uma forma mais simples, para ele conseguir ter uma gestão de estoque melhor, para ele conseguir ter uma gestão financeira. Quantas empresas tributariamente não perdem porque não fazem uma gestão de estoque correta? Às vezes aquele produto tem um benefício fiscal, aí a pessoa deixa de aproveitar esse benefício fiscal porque não emite a nota. Ou seja, então é uma falta de informação muito grande. Nós podemos, com o nosso conhecimento contábil, com o nosso conhecimento das práticas financeiras, ajudar essa empresa a se organizar melhor. Mas mais do que isso, entendendo quais são as etapas desse processo de evolução. Então esse diagnóstico que nós criamos, ele ajuda justamente a você ter uma jornada clara para cada cliente. E dentro de um processo, que é um programa onde você vai ajudando o empresário a evoluir, você vai conseguindo medir isso. Poxa, meu índice de competitividade hoje da minha empresa é tanto. Daqui 3 meses agora evoluiu para isso. Daqui mais X meses evoluiu para mais um pouco. Então, a nossa metodologia ela é muito pautada no resultado. Ela é muito pautada na economia de tempo e ela é muito pautada nessa evolução financeira que o cliente vai sentir no bolso. Porque se eu estou medindo mais, ele consegue olhar melhor, ele consegue adequar o seu fluxo financeiro. E toda essa estrutura de entrega faz com que você agregue valor. Então não adianta você começar o BPO financeiro hoje, só começar a fazer lá emissão de nota, só fazer contas a pagar, contas a receber, aquela coisa básica do financeiro, porque isso tudo pode funcionar muito bem. Mas também pode fazer com que você perca a oportunidade de ganhar mais, de escalar mais o seu negócio, de criar planos e pacotes que ajudem melhor o empresário. E criar uma prateleira de produtos, onde você não precisa vender somente o BPO financeiro. Você pode vender um BPO, você pode vender esse diagnóstico, você pode vender um treinamento, você pode vender uma parametrização de sistema, você pode vender uma série de outros serviços. Entende que você abre um leque de você, por exemplo, colocar um único serviço, que hoje talvez só seja o seu serviço de contabilidade, para incluir uma gama de novos serviços, uma esteira de produto, uma jornada para o teu cliente. Eu vou dar um exemplo. Ontem um aluno perguntou para mim assim, Eliandro, eu tenho aqui um pet shop, a pessoa quer fechar comigo a contabilidade, ele faz BPO. E essa pessoa está muito interessada no BPO financeiro. O que eu faço? Eu começo pela contabilidade ou começo pelo BPO financeiro? E aí, você que está me assistindo, o que você faria? Se você fizesse BPO financeiro, você começa pela contabilidade ou pelo BPO financeiro? Eu vou beber uma água enquanto você mentaliza isso. E aí? Nós estamos outubro, pertinho do final do ano. Se eu for pedir para ele dar um aviso para a contabilidade que ele vai estar lá, talvez esse aviso vai durar 30, talvez vai durar 60 dias. Ou seja, esse cliente só virá para mim quando? Em dezembro? Em janeiro? Não é isso? Se eu oferecer o BPO financeiro para ele, o que acontece? Se eu oferecer o BPO financeiro para ele, esse cliente pode entrar quando? Pode entrar esse mês. Pode começar mês que vem. E aí, mais do que isso, quanto que eu cobro para fazer a contabilidade desse cliente?
500, R$1.000. E quanto que eu vou cobrar para fazer o BPO financeiro? 2.000? 3.000? Perceba que é interessante isso. Começar pelo BPO, ajudar ele a organizar, entender melhor a empresa dele, entender quem vai ser esse cliente da tua contabilidade. Será que faz sentido essa contabilidade? E pensa, quando lá em janeiro eu for oferecer a contabilidade para ele, ele já vai ter uma percepção de valor diferente, porque o anterior contador dele não fazia isso. Não ajudou ele em 3 meses a organizar o financeiro, a ter uma visão dos números, a colocar a emissão de nota em ordem, a colocar a sua gestão em ordem, mas agora em 3 meses você ajudou. Quando em janeiro você for discutir agora sobre contabilidade, ele já tem percepção de valor. E se ele tem percepção de valor, o que vai acontecer? Provavelmente ele não vai pedir desconto. Ele não vai te pagar o mesmo valor que talvez ele pagaria para você. Porque você entregou resultado para ele. Porque você entregou valor para esse cliente. Entendeu? Então, isso que acaba sendo muito importante. Essa visão realmente é muito importante, tá? Então, esses pontos, gente, eu sei que para muitos, de repente, BPO financeiro é algo ainda distante, talvez ainda é algo que muitas pessoas não conhecem muito sobre essa dinâmica, talvez não conhecem muito sobre as boas práticas do BPO financeiro, mas o meu convite é isso, gente. É que vocês possam conhecer mais sobre essas práticas do BPO financeiro, que vocês possam conhecer mais sobre a evolução, sobre a dinâmica. Eu sei que muita gente ainda se prende muito, e a contabilidade se prende muito a isso. As questões tributárias, as questões fiscais, as novas reformas, mas eu te digo, a partir de 2025, as empresas dos quais vocês prestam serviços, que não tiverem financeiro organizado, que não tiverem uma gestão mais eficiente, teremos sérios problemas com relação às questões fiscais. A gente já vê hoje isso sendo cada vez mais acirrado. A gente vê o ajuste que a gente teve, o ajuste NF número 3, nós tivemos uma mudança com relação ao aspecto da emissão de notas fiscais, coerência de informações, vinculando as informações financeiras dos clientes com os aspectos das notas fiscais. A gente está vendo cada vez mais o fisco olhando para o financeiro de empresa do que somente para os aspectos contábeis, porque é muito mais fácil, porque contabilidade, de repente, o cara não está fazendo, não está mandando informação, mas aí ele vai lá no registrato, tá lá o número de contas bancárias que ele tem. Ele vai lá e consegue bater as informações que movimentam na conta bancária do nosso cliente. E cada vez mais o fisco aperta, cada vez mais aperta essas questões. Então o empresário olha para tudo isso, e a gente olha para tudo isso, o que eu vejo? Que a melhor forma é organizar suas finanças, organizar o seu fluxo financeiro, gerar as informações de forma coerente e tentar, dentro desse processo, se adequar. E é isso que tem movimentado muitas empresas hoje a procurar, a bater na porta dos contadores para querer saber mais, para querer conhecer mais, para querer pedir para o contador, de repente, ajudar ele a organizar o financeiro da empresa dele. Pedir para o contador, de repente, ajudar ele a organizar melhor esse fluxo financeiro. Mas a gente sabe que temos ainda todo um abismo de preparação, de melhoria, de tudo isso, e é por isso que eu estou aqui hoje para, de repente, plantar essa sementinha, mostrar para vocês a oportunidade a partir do BPO financeiro e dizer que tem sim uma grande oportunidade de mudança e transformação nesse mercado, que há sim uma nova fonte de conhecimento, que há sim uma grande possibilidade de negócio e há sim uma grande forma dos contadores conseguirem hoje melhorar a sua entrega através de um trabalho muito mais consultivo dos seus clientes. Eu já tinha essa estrutura, nós começamos isso, como eu disse, mais de 10 anos atrás, e hoje eu fico muito feliz de saber que muitas empresas que estão conseguindo entregar mais qualidade a partir desse serviço, que estão conseguindo inserir esse serviço, têm conseguido ajudar de forma muito proativa os seus clientes. É aquela história, a gente sabe que produzir um balanço, que produzir uma demonstração contábil é ótimo. As informações que são geradas a partir das demonstrações financeiras são excelentes. Mas, como que eu consigo chegar numa demonstração contábil, financeira, que aquele caixa faça sentido, que aquele estoque bata, que aquelas informações sejam coerentes, que se tragam a realidade da empresa, se eu não faço o básico, que é controlar o fluxo de caixa da minha empresa, que é controlar o financeiro básico, que é trazer as informações. Se eu não conseguir fazer esse básico bem feito, como é que eu consigo trazer a contabilidade bem feita? Então, uma das coisas, uma das peças que mudou muito ao longo da nossa jornada e que talvez nem mesmo na faculdade foi muito trabalhada,
é a própria demonstração de fluxo de caixa. Tem muito contador que me pergunta, mas contador pode fazer esse serviço? Tá lá. Demonstração de fluxo de caixa é uma das demonstrações que nós, enquanto profissionais contábeis, temos que trabalhar. Mas isso talvez não ficou tão inserido no nosso contexto. É aquele empresário que, se ele tiver o controle do caixa dele do dia, saber quanto que ele recebeu, a forma que ele recebeu, o que ele pagou, tiver isso dentro de um plano de conta estruturado, conseguir saber sua variação de caixa, ele já começa a ter uma clareza dos números, uma clareza das informações. E isso tudo, obviamente, que estabelece uma rotina. Eu sempre digo que fazer financeiro é igual quem quer emagrecer. Você tem que fazer o quê? É diário, é todo dia, é uma rotina. É um trabalho que vai ajudar você, aonde, com o passar do tempo, você vai conseguir enxergar melhor e vai ver valor dessas informações. Então, quando eu olho justamente para isso, quando eu olho para essa estrutura, eu preciso realmente ter essa clareza. Qual seria, então, a etapa? Primeiro, ajudar um empresário a organizar um fluxo de caixa, organizar essa estrutura mínima na sua empresa, e aí sim, com essa conscientização que eu faço ao longo desse processo, com essas mudanças que eu consigo, enquanto profissional contábil, mostrar para o meu cliente, aí ele começa a abrir a consciência, ele começa a ver aonde que estão os problemas, os gargalos da empresa dele, aonde que está indo o dinheiro dele, como que a empresa dele está se comportando, e a partir disso, ele começa a ter valor para o que a gente chama de demonstração de resultado, para o que a gente chama de balanço. Olha a estrutura, enquanto a demonstração de fluxo de caixa, eu consigo ver a estrutura operacional, a estrutura de investimentos necessários, a estrutura de financiamentos necessários naquela empresa, financiamentos esses que podem ser vindos de terceiro ou através da mesma própria empresa, mas que trabalha numa velocidade mais simples de produzir, porque é regime de caixa, é o que entrou e que saiu, eu tenho do outro lado a demonstração de resultado, que está mais pautada entre trabalhar no regime de competência. E, gente, trabalhar regime de competência não é tão simples, não é fácil para você acompanhar isso. Aquela história, eu posso olhar para uma DRE, mas você fala, poxa, Leandro, mas o cara não controla estoque. Como é que eu vou ter o CMV? Como é que eu vou ter o custo certo daquela empresa? Não vai ter. Não vai conseguir ter esse último ponto, que é saber o lucro e prejuízo do seu negócio. Agora, quando eu olho para a demonstração de fluxo de caixa, eu estou trabalhando o que entrou e que saiu. Eu monto uma categorização, um plano de contas mais coerente, eu consigo medir para ele a eficiência operacional que ele tem na empresa dele. E se eu meço a eficiência operacional dentro da estrutura e consigo entender aonde que estão indo os gargalos e os problemas, ele já começa a ter ações de melhoria dentro da empresa. Ele já começa a cortar custo. Ele já começa a entender qual é o produto que está sendo mais coerente. Ele já começa a melhorar a eficiência. Ele já começa, de repente, pensar em formas de financiamento. Talvez a empresa fez um empréstimo, está lá parado por anos, que de repente ele poderia tomar alguma ação, tomar um novo financiamento a um custo muito menor. E isso, será que a empresa operacionalmente é eficiente? E veja que uma boa demonstração de fluxo de caixa consegue ajudar o empresário a ter isso. Então, esse olhar, gente, para uma estrutura de crescimento, de caminhada, o BPO financeiro pode ser uma grande etapa de evolução. Tá? Mauricião, eu não sei como é que a gente está de tempo, eu falo bastante, então eu preciso entender aí como é que a gente está aí com relação ao nosso tempo-hora. Me sinaliza aí para... Não quero ultrapassar aí o nosso tempo. O nosso tempo aqui é seu tempo, cara. Você pode ir de boa aí, fica tranquilo. Eu tô aqui viajando, assistindo aqui, cara. Você falou certinho e eu queria contribuir com uma coisinha. Hoje, a maior parte da fiscalização do governo é baseado na movimentação financeira. Os caras olham a movimentação bancária ali e tal e faz o cruzamento de dados e se tiver incompatível com o que é declarado, então assim, você vê que as duas áreas estão completamente ligadas, né? É isso aí. Ó, tem um comentário até da Priscila aqui, ó. A Priscila de Mendes falou assim, ó, quem participou do último Combicon, muito foi falado sobre a mudança do papel do contador. A reforma tributária está vindo para tirar todos do caixinha e BPO vai obrigar a estudar, a se modernizar e tudo mais. Tá vendo? Exatamente, cara. É um outro mercado, é diferente daquilo que a gente está acostumado no modelo tradicional e hoje aqui no Descomplica a gente trouxe só o futuro de fato, né? BPO financeiro e reforma tributária, cara. Só não ganha dinheiro quem não quer, né? Só não fica atualizado quem não quer, né?
Tô vendo um comentário do Francisco falando, olha, a régua do BPO financeiro é um faturamento mês perto de R$ 1.000, que é uma média, né? R$ 1.000, R$ 1.500. Olha, ele já trabalhou, ele até comentou ali que já trabalhou com essa área também e tal. Então é isso. E um ponto importante, né? Eu até ia colocar isso aqui para o pessoal, né? Sobre cobrar. O pessoal tem muita dificuldade na hora de precificar o BPO, né, Maurício? Uhum. E é um ponto que eu sempre trago. Sempre olhe para a economia de tempo ou a economia pensando justamente no custo-benefício para o empresário. Porque quanto de dinheiro, talvez, a informação financeira organizada, coerente, poderia voltar para o empresário, né? Se ele tem um bom controle de custo, bom controle de despesa, entende onde estão os problemas do negócio dele. Então, quando eu tenho essa clareza através de um bom fluxo de caixa, que é uma informação fácil de gerar, porque é muito mais fácil do que gerar a própria contabilidade em si, eu consigo ajudar de forma mais proativa esse empresário. E se eu ajudo ele de forma mais proativa, o retorno financeiro que eu tenho é maior, porque ele vê valor naquilo que eu estou fazendo. Então é um trabalho que ele está muito próximo de algo mais consultivo. Consultoria hoje, R$250, R$300 uma hora de consultoria. Então acaba sendo um serviço muito interessante e mais do que isso, às vezes o contador olha para isso com um certo olhar de preconceito, mas eu hoje, sendo contador e fazendo esse serviço, eu me sinto muito mais valorizado, porque eu consigo ser o contador na sua essência. Porque quando eu começo fazendo um fluxo de caixa, que seria a primeira peça, que inclusive está lá entre as demonstrações financeiras contábeis, aí agora eu melhorei o financeiro dele, agora eu começo a mostrar uma DRE mais estruturada, eu começo a casar isso com balanço, eu começo a ter um ecossistema muito melhor agora de negócio. Enquanto isso, esse empresário também ganha maturidade, porque ele começa a olhar que a empresa dele não é da forma com que ele gestava, ele passa também a ter uma visão muito mais empresarial. Com isso, eu consigo ser mais contador na minha essência, que é o que a gente sempre buscou dentro da nossa estrutura, né? Agregou valor para o seu serviço e, cara, fortaleceu ali fidelidade. O cara não vai sair mais nunca do seu escritório, né? É isso aí. Fidelizou, você conseguiu matar 3 coelhos. Gerou uma fidelidade para o seu serviço contábil, gerou uma nova receita, né? Cara, é sensacional. E aí você tem tudo na mão, porque as informações estão ali, na contabilidade, né? E eu gostei muito do que você falou, Eliandro. A gente já pode abrir para o pessoal fazer pergunta enquanto a gente está... Claro que pode. Vamos lá. Aqui. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para apresentar, mas eu já vou abrir aqui para o público, para quem quiser, por favor, já começar a colocar suas perguntas aqui no chat, que agora a gente vai ter 20 minutos de perguntas e respostas. Aí eu quero dizer o seguinte, um ponto que você tocou ali na apresentação, que foi bem legal, foi o seguinte: se o cara está todo desorganizado, não é hora de você oferecer o BPO financeiro, e sim uma consultoria financeira, né? Isso aí. O que acontece, né, Maurício? A gente pega, por exemplo, você vai lá a um restaurante, a pessoa, nem usa o sistema dele direito, né? Então, mal fecha o caixa todo dia, as informações não tem coerência, ou seja, não tem processo na empresa dele. Aí eu vendo para ele uma terceirização. Se eu vendo a terceirização, no mínimo ele teria que saber quais documentos que ele tem que me mandar, eu teria que ter os acessos de banco, eu teria que ter esse fluxo dele, pelo menos fechar o caixa dele todo dia para eu ter uma finalizadora de caixa. E aí eu começo o BPO não tendo isso, no primeiro mês eu já não consigo entregar o que ele estava esperando de mim. Então já gera uma frustração, porque provavelmente eu vou levar mais tempo. Porque a hora que eu começar a passar para ele como vai ser, aí ele também começa a ficar frustrado no processo, que, poxa, mas tem isso, tem aquilo. Então tem um tempo de maturidade por parte do empresário. Então eu prefiro entrar com uma consultoria, ir organizando com mais calma, no tempo também do empresário, que a gente sabe que o empresário dia a dia é uma correria danada. Organizei esse ponto, bem, agora eu vou para o próximo ponto, que aí sim é terceirizar o financeiro. Então, eu acabo não gerando uma frustração dentro do processo e agregando mais valor na entrega daquilo que eu prometi para ele, sabe? Muito bom, muito bom. Ô, Leandro, faz um favor para mim rapidinho. O pessoal está colocando as mensagens aqui, eu já vou ler. Toma mais um pouquinho de água aí, por favor. Toma mais um pouquinho de água aí. Cadê? Aqui. Olha o copo do Eliandro, olha o copo do Eliandro, tá vendo? Você pode ter um gratuitamente. Olha aí, ó. Olha que show, cara. Bacana, hein? Bacana, hein? Me manda um desse aí depois, hein, Maurício? Põe no correio lá, manda aí para mim. Por favor, a direção já tá toda aqui, já tá escutando, viu? Olha aí. Hashtag fica a dica, tá, produção? Por favor, ó, a organização do evento. Você pode ganhar um copo desse, tá bom? Corre lá no @ConteMaticFênix, tem as regras lá, seguir a Contematic Fênix no Instagram e fazer as regrinhas ali, que no final, daqui a pouquinho, a gente vai ter um workshop também, falando ali sobre como colocar sua contabilidade em dia,
porque é um ponto importante também, né, Leandro? Você coloca sua contabilidade em dia e, obviamente, aí você consegue pensar em fazer um BPO financeiro com mais qualidade, não é verdade? E fora Então, que o BPO financeiro também pode te ajudar a colocar a contabilidade em dia. Porque pode ser o fazendo o contrário financeiro também, no né? sistema, você já integra na contabilidade e agiliza bem esse prazo aí também. O contrário também é verdadeiro. Muito bom, muito bom. Vamos abrir para perguntas e respostas da galera aqui, Leandro? Vamos lá, então? Já Vamos falei lá. aqui do sorteio. Daqui a pouquinho a gente tem um workshop para você falando sobre Contábil Fênix. E o e-book, a gente não pode esquecer, está aqui ó, na tela para vocês, o e-book gratuito, elaborado pelo comandante Leandro Prado. Está aqui o QR Code na tela. Daqui a pouquinho vai entrar no chat também o link para você clicar e baixar gratuitamente tudo que você precisa saber sobre BPO financeiro, tá? Leandro, pergunta minha, tá? O cara precisa ter CRC para fazer só BPO financeiro? Só Não BPO precisa. financeiro. Não, só para fazer BPO não é necessário. Não tem essa necessidade. Lógico, eu sempre vou ser defensor de que o cara tem que ter BPO, tem que ter contabilidade, CRC para ser até médico, porque para mim é a melhor profissão do mundo. É o que vai dar clareza para o cara trabalhar da melhor forma possível. Mas, claro, para começar, não. Você pode ser um estudante hoje e, de repente, ter afinidade com a área e já começar a ajudar empresário. Claro, tem que ter uma metodologia, tem que ter conhecimento, né, e tal, para você poder executar o trabalho. Mas não é necessário você ter o CRC, não. Muito bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ó, antes da gente começar a falar da BPO Academy, tá? Contas a receber também faz parte do serviço de BPO financeiro? O Bom Tempo Consultoria Contábil perguntou. Sim, contas a receber, contas a pagar, toda essa estrutura faz parte do BPO financeiro, as emissões de nota, faturamento, gestão de contratos, é um serviço bem interessante para oferecer para o cliente. Você pega um advogado, de repente você ajuda ele no controle e gestão dos contratos que ele tem com a carteira de clientes, a boletagem, né, a parte de emissão de notas e boleto, tudo isso faz parte ali da nossa gestão financeira dentro do BPO. Boa. O Francisco Fernandes colocou aqui, ó, organizar o financeiro significa organizar a empresa inteira. Tudo repercute no financeiro. Que da hora, né? É isso aí. Muito bom. O Francisco colocou aqui, ó, a conclusão foi excelente. Antes de pensar em BPO, entender o que significa ter um financeiro sob controle. Isso aí. Bem bacana. Teve uma galera que colocou aqui. WEA Consult, né? Ele colocou aqui exatamente o que a gente comentou anteriormente. Não podemos esquecer do cruzamento com o e-financeira, com a e-financeira, né? Do SPED, né? É que é isso onde aí. cai toda a movimentação. Só falta dizer a régua de faturamento para ser viável o projeto de BPO. Francisco Fernandes perguntou. Esse aqui eu não entendi muito bem. O ticket médio hoje do BPO financeiro está em torno de R$ 1.500, né? Então tem essa estrutura. Tem muita gente que começa hoje sozinho, atende ali 3, 4, 5 clientes, né? Então sozinho hoje você já consegue serviços, empresas menores, até 60, 100 documentos, você vai conseguir atender aí 12 empresas mais ou menos, de forma individual. Mas tem um porte aqui, você pensa em 1.500 para já microempresa ou pequena, média? Empresas aí que mais ou menos em torno de 60, 100 documentos, mais ou menos, tá? Então, uma estrutura de pequenas empresas, né? Consultório, um advogado, Sim. sei lá, um Pilates, né? Que tem uma estrutura que você consegue pôr uma recorrência. Você vai cobrar mais ou menos nessa faixa, né? E uma microempresa é também o MEI, né? alvo? O MEI, por exemplo, você vai cobrar ali R$300, 250, R$300 para fazer um BPO financeiro de um MEI. Se faz para MEI, a microempresa também é um alvo, né? Isso, com certeza. Boa. Com certeza. Aí o próprio Francisco Fernandes colocou agora no chat, a empresa muito pequena não tem recursos para investir num projeto de BPO. Acho que você escuta muito isso, né? Escuto. E aí é que tá, o Francisco, né, comentou. Francisco, o que acontece? Tem que ser um processo altamente escalável. Então, por exemplo, a gente viu recentemente, até saiu na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, uma equipe hoje, uma empresa, que hoje fatura milhões, só fazendo BPO financeiro para MEI. Por quê? Alta tecnologia, processo muito claro, aí, claro, reduz o custo e escala. Aí você consegue ter uma estrutura legal. Então, o MEI, sim, a gente tem vários alunos nossos que hoje trabalham, fazem um serviço voltado para MEI. Agora, é claro, você vai cobrar pouco, você vai colocar uma aplicação pouco em hora, e aí, para fazer sentido isso, tem que ser algo muito escalável, entendeu? Porque senão você vai ficar muito limitado ali também dentro do teu tempo. Eu concordo com o Francisco nesse ponto. Mas tem uma saída para isso dentro desse formato de escalabilidade. Boa.
Deixa eu ver aqui. O Vinícius de Laure Ribeiro. Ele perguntou, acho que é a segunda vez que ele pergunta: é necessário ter um advogado na operação, civil ou tributarista, Não, não. no Não tem âmbito do BPO necessidade. financeiro? Não, não. Advogado sempre é bom ter, né? Advogado, médico, sempre é bom ter um amigo, né? Mas não é necessário na operação, não. Ai, meu Deus do céu. Nossa querida amiga Inês Cruz, tá? Ela tá aqui, é uma grande amiga nossa aqui, cliente da Contimatic há muito tempo. Um dia, quando você vier nos visitar aqui presencialmente em algum evento, ela provavelmente vai estar. Ela Opa. mandou aqui para você, Eliandro, eu posso vender a assessoria de financeiro ao invés de prestar o serviço de BPO? Você é Pode. show. Sempre te sigo nas redes sociais. Obrigado, Inês. Abraço para você. Olha, é possível, você pode vender uma assessoria, sem dúvida, é isso que eu falo. O bacana de tudo isso, Maurício, é você ter uma prateleira hoje. O IPO te possibilita muitas ações, e acho que você vai medindo conforme a necessidade. Tem muitos casos que o cliente, por exemplo, igual até o Francisco falou, né? Ah, para fazer a terceirização, será que faz sentido? Talvez não, talvez uma consultoria, talvez só para uma orientação ali para o meio, você já cobra para fazer uma orientação para ele conseguir organizar o financeiro. Tanto que tem hoje para pessoa física também, tem muita gente que trabalha já no âmbito da pessoa física, né, para o cara conseguir ter uma organização mínima de financeiro. Então tem muitos serviços que podem ser feitos. Às vezes ele tem lá alguém que faça o financeiro dele hoje, mas ele não tem um método para fazer. Mas você tem um método, porque você faz terceirização. Aí você ensina teu método, acompanha a pessoa, faz isso de forma recorrente mensal, isso vira uma assessoria. Então, há várias, tem muitas variáveis hoje que acabam sendo interessantes. Aí você tem que sempre medir com o teu cliente o que ele precisa naquele momento, e é por isso que é bacana, quanto mais formas de entregar isso você tenha, mais você vai conseguir remunerar e faturar no BPO, né? O Vinícius mandou uma mensagem aqui, então eu vou responder para ele assim: o Vinícius, vai lá e conhece o Simplifique, tá? Simplifique da Contimatic. Eu vou pedir para o pessoal do Simplifique que está no chat colocar ali o link para você. Conheça o Simplifique da Contimatic. Acho que você vai se surpreender. Aliás, eu sempre que faço algum evento aqui com o Eliandro, eu falo do Simplifique, né? O Eliandro conheceu lá quando estava nascendo e hoje ele está bem mais evoluído. Então, por favor, conheça o Simplifique da Contimatic, que é o ERP da Contimatic, tá? Deixa eu só ver aqui, Eliandro, se tem mais alguma coisa. Um passo a passo bem simples desse BPO para microempresa e empresa de pequeno porte, com faturamento até 50 mil. Ajudaria bastante quem atende esse perfil de empresa. Dá para fazer um overview ali desse perfil de empresa, Eliandro? O que é o passo a passo, né, para a gente poder fazer essa estrutura, né? Acho que até traria mais no que seria o escopo do que fazer isso, né? O que acontece? Normalmente, o microempreendedor, que é o cara que está muito no início, ele ainda tem uma virada de chave entre ser pessoa física e CPJ. Então, uma coisa que encaixa muito bem dentro dessa proposta é você fazer um trabalho, talvez consultivo ali mesmo junto com ele, para dar essa virada de chave do que é ter uma empresa, do que é ter um financeiro básico, do que é fechar um caixa, do que é conseguir entender seus números. E aí, de repente, uma planilha que você ofereça para ele dentro desse fluxo, para que ele saiba ali o que é receita, custo, despesa, a variação de caixa que ele tem, para ele nutrir aquela informação ali, seria algo muito interessante, pode ser um serviço que pode ser ofertado. Poxa, de repente passou por essa etapa, está conseguindo fazer, não tem tempo, de repente pode ser interessante terceirizar esse processo. O que acontece, né? Tem que sempre medir aquilo que o bolso é sempre o guia do empresário, né? Então tem que ver aquilo que de repente compensa. O que hoje a gente vê muito também, né, Maurício? Ah, mas eu sou MEI. Pô, mas o camarada é MEI, mas ele está lá faturando muito mais do que já estourou o MEI, já está muito acima, de repente já teria que ter mudado para uma microempresa, já teria que fazer uma estrutura melhor, mas muitas vezes não faz. Então, às vezes também a gente fala assim, mas eu não vou atender o MEI, mas dentro do MEI tem muitas possibilidades, tem muito empresário que está ali totalmente perdido dentro daquele processo, e que talvez esse camarada ele venha como um bom cliente, uma boa microempresa, dentro de uma estrutura melhor, dentro de uma condição melhor. Então, essa visão a gente precisa sempre estar medindo, por isso que um bom diagnóstico, conversar com o empresário, entender o momento dele e tal, é a melhor forma da gente poder fazer esse trabalho. Que eu costumo dizer que esse perfil aí, o cara ainda não é empresário, tá? Eu costumo dizer que o cara ainda é negociador.
Né? O cara é um bom negociador, negocia com fornecedor, negocia com cliente e tal, e sabe vender ali. Aí ele tem que ter um acompanhamento ali para ele virar empresário e, obviamente, a empresa dele prosperar. Bem bacana, hein, Leandro? Caraca, velho, a gente ia ficar aqui 2 horas trocando ideia. E o pessoal tá curtindo pra caramba aqui, velho. Porque eu sempre brinco, tá, existe uma figura, né, dentro dos MEIs que é o CEO de MEI, né? Quem que é o CEO de MEI? Aquele cara que começa a abrir MEI, ele já monta uma hold, né? No nome do pai, no nome da filha, do irmão, do não sei quem, e aquilo vai virando aquele monte de empresa. O cara é MEI. O cara já tem uma estrutura grande, então a gente tem que cuidar. Quem que é esse MEI, na verdade, né? Às vezes o MEI é o cara que abriu uma PJ, tá ali fazendo conta de qualquer jeito, mas que de repente a nossa visão contábil e financeira vai ajudar esse cara a ter a empresa certa, do jeito certo, com uma visão mais empresarial, para que ele consiga crescer realmente o seu negócio. E tudo isso que a gente está falando aqui é o tal do modelo da contabilidade consultiva. A gente oferecer ali soluções que sejam, cara, de valor ali para o empresário. Falando em contabilidade consultiva, se você me permite, eu quero mandar um abraço para Fernanda Rocha, que está assistindo a gente aqui. Fernanda Rocha, que começou com esse movimento de contabilidade consultiva. Você conhece ela, é nossa grande parceira aqui, no Conte. Está acompanhando a gente lá. Um abraço para ela, um abraço para o Luiz, para todo mundo lá. Para os mineiros. Isso aí. Leandro, a gente precisa finalizar, cara. E eu acho que eu vou te perturbar mais para você vir mais vezes, cara, porque isso é muito legal, cara. É muito legal a gente sair um pouquinho da caixa, igual foi falado no chat, de reforma, de E-Social, disso, daquilo, e falar de um negócio que é totalmente diferente, né? Mas eu quero saber o seguinte, se a galera que está aqui quiser fazer parte desses 10 mil alunos, aí, de mais de 10 mil alunos, como que eles fazem? www.bpoacademy.com.br. A gente tem hoje a nossa escola, é uma das maiores escolas do país, onde a gente compartilha todo esse nosso conhecimento. A gente está lá hoje com mais de 10 treinamentos voltados, são mais de 700 aulas, hein, Maurício? Mais de 700 aulas, mais de 50 professores, inclusive eu também estou lá compartilhando toda essa estrutura necessária para quem quer montar um BPO financeiro. Além disso, a gente traz aí a nossa trilha guiada, então os conteúdos eles têm ali os acompanhamentos com aulas mensais, onde eu vou dando o direcionamento do que você precisa fazer para montar o seu negócio e mais toda a estrutura de conhecimento lá. Maurício, R$ 97,00 por mês. Só R$ 97,00 por mês, o camarada assina, já vai ter a estrutura necessária, suporte para aluno, tudo que ele precisa para poder estar com a gente. Então, bpoacademy.com.br, conhece a gente lá, para conhecer um pouquinho mais, para quem quer realmente conhecer e estruturar de fato esse BPO financeiro aí com a gente. bpoacademy com y.com.br, tá? A produção já colocou o chat aí na tela, já colocou o link na tela, já colocou no chat também. Eu ia falar aqui, eu já vim preparado para falar, cara, vou pedir um desconto para a galera ali, para nossa galera, para eles entrarem na BPO Academy, mas 97 por mês, não, Leandro? Aí tá sendo um pai também, né? O pessoal pode chamar de pai. É menos que aquele lanchinho que você ia fazer lá, pô. Você vai montar um negócio, estruturar, trazer receita para a tua empresa de contabilidade. E, a gente tem lá desde não só a parte de BPO, tá? Auditoria de recebíveis, treinamentos voltados para a parte consultiva, toda uma estrutura de conhecimento lá muito bacana realmente para ajudar os nossos colegas contadores aí a estruturar o seu negócio. Pô, que bacana, Leandro, que bacana. Então a BPO Academy é uma solução. O cara vai ter lá toda a estrutura, tecnologia, suporte, marketing, tudo? E assim, todas as ferramentas também, tá, Maurício? A gente tem ali o nosso kit de ferramenta, que são várias ferramentas que a gente compartilha. Esse diagnóstico, modelo de diagnóstico com as 16 áreas para ele fazer esse raio-x com o cliente dele, para entender como começa, as etapas, modelo de apresentação comercial, modelo de contrato, todos os modelos. Só os modelos de ferramentas que ele tem ali já ultrapassam. E fora todo o conhecimento, aulas atualizadas todos os meses, conteúdo novo todo mês. Então tem muita coisa bacana. Estrutura de marketing, rede social, como é que você monta, script de venda, enfim. Nossa. Tem tudo lá para o camarada conseguir estruturar o seu negócio lá. bpoacademy.com.br. Quem quiser te achar no Instagram, Leandro?
@eliandro.prado. Siga a gente lá. Quem quiser me chamar depois no direct. Pô, Eliandro, tava lá no evento do Descomplica, junto com o Maurício e tal. Gente, não é o chat GPT que vai te responder, sou eu mesmo que vai conversar contigo, bater esse papo. Vai ser uma satisfação conversar com vocês lá. Pode mandar um oi lá. E há anos ele responde, viu, pessoal? Porque olha. Isso aí. Acho que o primeiro contato que eu tive com ele foi lá atrás, mas tem uns 5 anos já. Eu acho que foi pelo Facebook. Eu mandei a mensagem e ele me respondeu lá. É isso aí. Aí ele tá arrependido até hoje de ter respondido essa. Imagina. Que isso, que isso. @eliandro.prado. E mais uma vez aqui no chat para vocês, produção, se puder espalhar aqui na tela inteira, tem o e-book do Eliandro Prado junto com a Contimatic aqui. Tudo que você precisa saber sobre BPO financeiro gratuito, faz o download agora, pessoal. Clica aí, ó, tem o QR Code na tela, tem o link no chat, faz o download agora, baixa esse material agora, tá? Porque é um material muito completo, elaborado 100% por Eliandro Prado, tá? E, cara, você vai sair sabendo de tudo. Tudo que você precisa para dar os primeiros passos ali no BPO financeiro é aqui no e-book, junto com a Contimatic Fênix. E aí, cara, acessa a BPO Academy e vai se especializar nessa parada. Contador que não trabalhar com isso daqui a uns anos, cara, vai ficar para trás, vai ficar para trás. Grandes empresários de contabilidade hoje atuam com BPO, aliás, criam uma empresa separada, né, Leandro, para fazer só o BPO, né? Isso é discutível, sabe, Maurício? Porque depende muito do modelo. Às vezes a empresa tá bem consolidada, tem uma marca bacana e tal. Às vezes faz sentido você colocar dentro da tua mesma marca, sabe? Uhum. A gente, por exemplo, é o Omega Price. A gente não tem separado uma empresa. Mas dependendo do modelo, às vezes quer se posicionar como uma nova marca, quer ter uma aderência diferente no mercado e tal, aí faz sentido, às vezes, colocar uma nova marca, colocar uma equipe separada e tal. Então, sempre tem que analisar o modelo que a pessoa tenha para ver o que faz mais sentido, sabe? As duas, não existe nem certo nem errado nisso. Boa, boa. Meu amigo Eliandro Prado, o comandante do BPO Financeiro. Quer dar o último recado para a galera? Bora para cima, satisfação, uma alegria imensa estar aqui sempre com esse pessoal. Manda um abraço para a diretoria aí também, tá, Maurício? Sempre é uma honra a gente poder estar aqui com vocês. Vocês abrem esse espaço aqui para a gente poder trazer, falar do BPO financeiro, trazer uma nova oportunidade para os colegas contadores também. Eu fico muito agraciado por a gente ter esse espaço. Agradeço também em nome de todo o nosso movimento contábil aí, que a gente fica sempre muito feliz de poder ter esse espaço para a gente poder trazer as novas práticas, aprender com os colegas, muitas pessoas comentando aqui no chat, também contribuindo com as suas ideias, isso é muito bacana, esse movimento agrega muito para todos nós. Muito bom. Eliandro, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado por estar aqui com a gente, levar esse tanto de conhecimento e, volto a dizer, conhece o bpoacademy.com.br. Comandante, aí, obrigado mais uma vez, viu? Valeu, comandante, obrigado, abração. Valeu.